Imagine isso. Antes de nascer no mundo espiritual, você escolheu seus pais, não por acaso, mas por motivos que vão te deixar de queixo caído. E se eu te disser que aquelas brigas intermináveis com sua mãe ou pai foram planejadas por você mesmo? Segundo Chico Xavier, isso não é loucura, é a verdade espírita que muda tudo. Você já se sentiu preso em uma família que parecia errada? Talvez com um pai ausente que nunca compareceu aos seus eventos importantes? Ou uma mãe crítica que nunca parecia satisfeita com suas conquistas? Aquela sensação de que você não pertence àquele núcleo familiar, como se tivesse nascido na família errada? Milhões de pessoas sentem isso diariamente. Aquela sensação de desconexão, de incompreensão dentro da própria casa. As brigas constantes que parecem não ter solução. Os padrões tóxicos que se repetem geração após geração. Mas e se eu te contar que, segundo o Espiritismo de Allan Kardec e Chico Xavier, essa situação dolorosa foi uma escolha sua para evoluir espiritualmente? Vou te contar algo real que vai mudar sua perspectiva. Maria perdeu seu filho de 19 anos em um acidente trágico. Durante meses viveu em desespero profundo, questionando Deus, até que recebeu uma mensagem psicografada por Chico Xavier. Nela, seu filho revelava: "Mãe, eu te escolhi antes de nascer. Nosso encontro nesta vida foi planejado para curarmos feridas de existências passadas. Não chore mais, pois cumpri minha missão ao seu lado." Esta história real mudou completamente a percepção dela sobre a perda e vai mudar a sua sobre sua família. Pense por um momento. Aquela sensação de déjà vu ao conhecer certos parentes, aquela conexão instantânea e inexplicável com um filho recém-nascido, aquele conflito persistente com um irmão que parece vir de outras vidas. Já sentiu algo assim? Agora tudo começa a fazer sentido, não é? Isso não é coincidência. É o reconhecimento de almas que se reencontram conforme o planejamento espiritual. Chico Xavier, reconhecido como o maior médium do Brasil e respeitado mundialmente, psicografou mais de 450 livros e milhares de cartas confirmando essa verdade espiritual. Não estamos falando de teoria vaga ou crença sem fundamento, mas de mensagens diretas do plano espiritual, documentadas por décadas. O livro Nosso Lar, psicografado por Chico, vendeu mais de 2 milhões de exemplares e descreve em detalhes como ocorre esse processo de escolha. Pessoas de todos os cantos do país e do mundo têm encontrado conforto nestas revelações. Queremos saber até onde estas mensagens espirituais estão alcançando corações que precisam de consolo. Escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo agora. Ver que nossos ensinamentos espíritas estão cruzando fronteiras para aliviar a dor de tantas pessoas é o que dá sentido a este trabalho. Sua participação importa. Nos próximos minutos, vou te revelar detalhes surpreendentes sobre como funciona esse processo de escolha espiritual das famílias. Vou compartilhar histórias reais de mensagens psicografadas por Chico Xavier que comprovam esta realidade. E o mais importante, vou te mostrar como este conhecimento pode transformar completamente sua relação com sua família hoje, trazendo paz onde antes havia conflito, compreensão onde havia mágoa. Você está pronto para descobrir por que escolheu nascer exatamente na família onde está? Por que aquele pai difícil ou aquela mãe desafiadora fazem parte do seu caminho de evolução? E o que Chico Xavier revelou sobre como podemos transformar essas relações a partir deste entendimento? Fique comigo até o final, pois a parte mais surpreendente dessa revelação espiritual está por vir, e ela pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje para curar feridas antigas e encontrar paz em seu coração. Antes de começar, deixe o nome de seus filhos ou de seus pais que precisam de iluminação nos comentários. Vamos fazer uma corrente de energia e luz para todos. Para entender como os filhos escolhem seus pais antes de nascer, precisamos primeiro compreender alguns conceitos fundamentais do Espiritismo. A reencarnação não é apenas um ciclo de vidas sucessivas, é um processo inteligente de evolução espiritual.
No Espiritismo codificado por Allan Kardec em 1857, a reencarnação é vista como uma lei divina que permite nossa evolução contínua. Imagine sua alma como um estudante eterno que passa por várias escolas, vidas, para desenvolver diferentes virtudes e superar imperfeições. Kardec explica isso claramente na questão 167 de O Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Chico Xavier complementa essa visão em sua obra Entre a Terra e o Céu, quando escreve: a reencarnação não é castigo, mas oportunidade bendita de recomeço. É a prova do amor infinito de Deus que nunca desiste de nós. Cada vida é planejada cuidadosamente no mundo espiritual, com objetivos específicos de aprendizado. Pense em quantas habilidades você já desenvolveu nesta vida: paciência, compaixão, perdão. Agora multiplique isso por dezenas ou centenas de vidas. É assim que evoluímos gradualmente, através de experiências variadas em diferentes corpos, famílias e circunstâncias. E é aqui que entra o papel fundamental das famílias no processo reencarnatório. No Espiritismo, as famílias não são formadas aleatoriamente. Kardec explica na questão 203 do mesmo livro: os espíritos se agrupam em famílias por afinidades naturais ou por dívidas a resgatar de existências passadas. Isso significa que aquelas pessoas que chamamos de pai, mãe, irmãos, filhos, são frequentemente espíritos com quem já convivemos em outras vidas. Espíritos que amamos ou com quem tivemos conflitos que precisam ser resolvidos. Uma psicografia impressionante de Chico Xavier ilustra isso perfeitamente. Na carta de Pedro à sua mãe, recebida em uma reunião pública em Uberaba em 1978, um jovem que havia falecido em um acidente escreve: mãe querida, não sofra por minha partida. Antes de nascer, eu a escolhi sabendo dos desafios que enfrentaríamos juntos. Estive em sua família em outra existência, quando cometi erros graves que feriram seu coração. Voltei para que pudéssemos nos reconciliar através do amor. Nosso tempo juntos, embora breve aos olhos do mundo, foi suficiente para nosso resgate espiritual. Esta mensagem traz uma perspectiva revolucionária. As relações familiares mais desafiadoras podem ser justamente aquelas que mais precisamos para nossa evolução. Os espíritos frequentemente escolhem reencontrar aqueles com quem têm pendências do passado, formando verdadeiras famílias espirituais que transcendem várias encarnações. Mas por que isso é tão importante para a nossa vida hoje? Como essa compreensão pode transformar seus relacionamentos familiares atuais? Pense nos problemas familiares que você enfrenta. O pai distante emocionalmente, a mãe controladora, o irmão conflituoso, os filhos rebeldes. E se esses não fossem problemas, mas oportunidades cuidadosamente planejadas para sua evolução espiritual? A história de Júlia exemplifica isso perfeitamente. Por 30 anos, ela nutriu um ressentimento profundo pelo pai que a abandonou quando tinha apenas 5 anos. A raiva a consumia e afetava todos os seus relacionamentos. Após conhecer os ensinamentos espíritas sobre a escolha espiritual das famílias, algo mudou dentro dela. Comecei a pensar que talvez eu mesma tivesse escolhido passar por essa experiência de abandono. Talvez em outra vida eu tenha abandonado alguém de forma semelhante e precisasse experimentar essa dor para compreender o impacto das minhas ações passadas. Esse novo entendimento permitiu que Júlia finalmente perdoasse seu pai e libertasse a si mesma do peso do ressentimento. Quando reencontrou seu pai anos depois, já não havia raiva, apenas compreensão e um desejo sincero de cura para ambos. Esta é a transformação que o conhecimento espírita pode trazer. Problemas se tornam lições, desafios se tornam oportunidades e relações dolorosas se revelam como convites ao crescimento. Quando entendemos que escolhemos nossa família por razões espirituais profundas, mudamos completamente nossa perspectiva sobre os conflitos familiares. E essa não é apenas uma teoria reconfortante.
É uma visão baseada em milhares de mensagens psicografadas por Chico Xavier ao longo de mais de 60 anos de mediunidade. Mensagens que trazem detalhes surpreendentes sobre como ocorre esse processo de escolha no mundo espiritual antes do nascimento. Mas como exatamente funciona esse processo? Quais são os critérios que usamos como espíritos para escolher nossos pais e nossa família? E o que podemos fazer com esse conhecimento para transformar nossas relações familiares hoje? Vou revelar esses detalhes a seguir, com exemplos que vão te emocionar e fazer você ver sua família com novos olhos. Agora que entendemos os conceitos básicos do Espiritismo sobre reencarnação e família, vamos mergulhar mais profundamente no processo de escolha. Afinal, como exatamente os filhos escolhem seus pais antes de nascer? Segundo as revelações de Chico Xavier, existem 3 motivos principais que guiam essa escolha: amor, aprendizado e resgate. O primeiro e mais belo motivo é o amor. Muitas almas escolhem reencontrar espíritos com quem já compartilharam laços profundos de afeto em vidas anteriores. Podem ser grandes amores, amigos leais ou mentores que agora retornam como pais, filhos ou irmãos. É como um reencontro marcado no plano espiritual. Você já sentiu aquela conexão instantânea e inexplicável com seu filho recém-nascido? Aquele olhar que parece dizer: "Te conheço há muito tempo"? São sinais desse reencontro planejado por amor. Chico Xavier, em seu livro Missionários da Luz, psicografado pelo espírito André Luiz, descreve um caso comovente. Um espírito que havia sido um grande benfeitor em vida anterior, retornando como filho de alguém que havia ajudado para continuar a jornada de amor e apoio mútuo. Os laços de afeto sincero transcendem as encarnações e frequentemente nos atraem para as mesmas famílias espirituais, vida após vida. Muitas mães relatam experiências como a de Lúcia, que me contou: "Quando meu filho nasceu e olhou nos meus olhos pela primeira vez, tive absoluta certeza de que já nos conhecíamos. Era um olhar antigo, sábio, como se dissesse: voltei, como prometi." Só depois, ao estudar espiritismo, entendi que essa sensação tinha uma explicação espiritual profunda. O segundo motivo é o aprendizado. Algumas almas escolhem famílias que proporcionarão desafios específicos para seu desenvolvimento espiritual, como um estudante que se inscreve em um curso difícil para dominar uma habilidade importante. Por exemplo, um espírito que precisa desenvolver paciência pode escolher pais rigorosos ou situações familiares desafiadoras. Um espírito que precisa aprender sobre compaixão pode nascer em circunstâncias que exigirão essa virtude. Allan Kardec explica na questão 258 de O Livro dos Espíritos: "O espírito que progrediu compreende que toda situação material pode oferecer lições necessárias para seu aperfeiçoamento e, por isso, escolhe aquela que melhor lhe proporcione os meios de avançar." É uma visão revolucionária que transforma nossa compreensão sobre dificuldades familiares. Não são punições, mas oportunidades escolhidas. Em Nosso Lar, Chico Xavier descreve o departamento de reencarnação, onde espíritos analisam cuidadosamente as famílias que poderão proporcionar os desafios e aprendizados necessários para sua evolução. Como um atleta que escolhe treinos mais difíceis para fortalecer músculos específicos, o espírito escolhe ambientes familiares que estimularão o desenvolvimento de virtudes que precisa aprimorar. O terceiro motivo, talvez o mais profundo, é o resgate. Muitos espíritos escolhem reencontrar aqueles com quem têm pendências kármicas de vidas passadas. É uma oportunidade de reparação, perdão e reconciliação. Isso explica muitos conflitos familiares persistentes. São antigos desafetos tentando resolver suas diferenças através do convívio familiar. Em uma psicografia emocionante recebida por Chico Xavier em 1985, Carlos escreve à sua família após seu desencarne: "Meus queridos pais, hoje entendo por que escolhi vocês. Nas minhas rebeldias e conflitos constantes, estava apenas repetindo o padrão de uma vida anterior, onde fui seu adversário implacável. Precisávamos deste reencontro
para transformar a antiga mágoa em amor. Cada discussão foi uma oportunidade de superarmos juntos o que nos separou no passado. Obrigado por me acolherem novamente como filho, permitindo que eu reparasse meus erros com vocês. Essa mensagem revela algo extraordinário. Muitas vezes, os filhos mais difíceis são justamente aqueles que têm mais pendências a resolver com os pais, de vidas anteriores. Aquele adolescente rebelde pode ser o espírito que está lutando para superar padrões negativos de relacionamento que carrega há séculos. Outro caso documentado por Chico Xavier foi o de Fernando, que em vida fora extremamente agressivo com seus pais. Após seu desencarne precoce em um acidente, psicografou uma mensagem revelando: "Fui inimigo ferrenho de meu pai em vida passada, quando ele, como juiz, me condenou justamente por crimes que cometi. Voltei como seu filho para aprender a amá-lo e respeitá-lo, mas meu orgulho antigo ainda falava mais alto. Agora, liberto do corpo, vejo com clareza o quanto desperdicei a oportunidade de transformar ódio em amor." Mas como ocorre esse planejamento no mundo espiritual? Segundo Chico Xavier, no período entre vidas, somos assistidos por mentores espirituais, espíritos mais evoluídos que nos orientam em nossas escolhas. Não estamos sozinhos nessa decisão. No livro E a Vida Continua, psicografado por Chico, há uma descrição detalhada desse processo. O espírito, antes de reencarnar, participa ativamente do planejamento de sua próxima existência. Assistido por benfeitores espirituais, visualiza as principais possibilidades de seu caminho, como quem assiste a um filme de sua vida futura. Vê os pais que o receberão, os irmãos que compartilharão seu caminho, os principais desafios e oportunidades. Aceita conscientemente essas condições, compreendendo sua necessidade para seu progresso espiritual. É fascinante notar que esse processo não é uma simples escolha, mas um planejamento complexo e cuidadoso. Em Entre a Terra e o Céu, André Luiz descreve como os espíritos, antes de reencarnarem, frequentam verdadeiras aulas preparatórias, onde estudam as características da família que os receberá, as tendências genéticas do corpo que habitarão e as principais provas que enfrentarão. Segundo esses relatos, o espírito que vai reencarnar visita previamente a família escolhida, acompanhado de seus mentores. Observa o ambiente, as características energéticas do lar e começa a estabelecer vínculos fluídicos com os futuros pais, especialmente com a mãe. Muitas gestantes sensíveis relatam sonhos ou sensações de presença do espírito do filho antes mesmo da concepção. São reflexos desse processo de aproximação. Uma psicografia particularmente tocante foi a carta de Mariana, recebida em 1992, onde uma jovem falecida aos 16 anos escreve: "Querida mãe, antes de nascer, vi com meus mentores que precisaria de uma experiência breve, mas intensa na Terra. Escolhi você pela sua força espiritual, pois sabia que suportaria a dor da minha partida precoce. Vi também que minha passagem, embora curta, uniria nossa família de uma forma que nada mais conseguiria. Não chore por mim. Cumpri exatamente o tempo que precisava estar com vocês. Nada foi por acaso." Essa mensagem revela outro aspecto importante. Muitas vezes, o espírito já sabe aproximadamente quanto tempo permanecerá encarnado. Vidas curtas podem ter propósitos específicos e profundos, tanto para o espírito que parte, quanto para aqueles que ficam. Não são tragédias aleatórias, mas experiências planejadas com objetivos espirituais definidos. O médium também descreveu em Missionários da Luz como alguns espíritos mais evoluídos chegam a participar da modelagem do próprio corpo físico, que habitarão, trabalhando em conjunto com espíritos especializados para adequar o instrumento carnal às necessidades de sua missão. É um processo de engenharia espiritual sofisticado, que considera tanto as leis biológicas quanto as necessidades evolutivas do espírito. Existem inúmeros sinais que indicam essa escolha espiritual nas famílias. Muitas mães relatam sonhos recorrentes com seus filhos antes mesmo de engravidarem. Outras descrevem uma certeza inexplicável sobre características do bebê que está por vir.
São memórias espirituais do planejamento pré-natal que ocasionalmente transparecem no plano físico. Um fenômeno particularmente interessante é o das crianças que, nos primeiros anos de vida, mencionam espontaneamente lembranças do tempo em que escolheram seus pais. Relatos como "eu te vi do céu e quis vir", ou "escolhi você porque você sorria muito", são surpreendentemente comuns em crianças pequenas, antes que as memórias espirituais sejam completamente veladas pela consciência física. Ana, mãe de Mateus, compartilhou comigo uma experiência marcante. Quando meu filho tinha 3 anos, me disse, do nada: "Mamãe, antes de nascer eu vi muitas mamães, mas escolhi você porque seu coração brilhava mais." Fiquei arrepiada. Nunca tínhamos conversado sobre espiritismo ou reencarnação em casa. Como ele poderia elaborar tal conceito? O caso da adoção planejada de Teresa ilustra perfeitamente como esse processo funciona além dos laços biológicos. Um casal que não conseguia ter filhos biológicos sonhava repetidamente com uma menina específica. Quando visitaram um orfanato, reconheceram imediatamente a criança dos sonhos. Após a adoção, a menina, já com 5 anos, disse: "Eu sabia que vocês viriam me buscar. Eu vi antes de nascer." Anos depois, após o desencarne de Teresa já adulta, Chico Xavier psicografou uma mensagem dela, explicando como havia escolhido aqueles pais adotivos e os guiado até o orfanato através de sonhos e intuições. Isso nos mostra algo profundo. Os verdadeiros laços familiares são espirituais, não necessariamente biológicos. Muitas vezes, o planejamento reencarnatório inclui encontros aparentemente casuais, que resultam em adoções, padrastos, madrastas ou famílias reconstituídas. Nada é por acaso quando observamos pela ótica espiritual. Outro padrão interessante observado em muitas mensagens psicografadas por Chico Xavier é como espíritos com missões semelhantes tendem a nascer em grupos, na mesma família ou comunidade. Em Missionários da Luz, André Luiz descreve equipes espirituais que reencarnam juntas para realizar trabalhos coletivos. Isso explica famílias com talentos semelhantes, ou grupos de amigos que parecem destinados a se encontrar e realizar algo significativo juntos. Este conhecimento não chegou até você por acaso. Tenho certeza que sua presença aqui é uma resposta à oração de alguém que precisa desta mensagem. Quem você vai ajudar compartilhando esta revelação? Conte nos comentários quem você pensa agora e por que esta pessoa precisa ouvir sobre o planejamento espiritual das famílias. O aspecto mais reconfortante dessa compreensão espírita é como ela transforma completamente nossa visão sobre os desafios familiares. Aquele pai ausente, aquela mãe crítica, aquele filho rebelde, todos fazem parte de um plano maior de evolução espiritual. Não são erros ou injustiças, mas oportunidades cuidadosamente planejadas para nosso crescimento. Chico Xavier nos deixou um pensamento profundo sobre isso. O amor transcende todas as encarnações. Os laços familiares que nos desafiam hoje são muitas vezes os mesmos que nos uniram ontem sob outras formas. Não há encontros casuais, há reencontros necessários. Em Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, explica que o lar é a nossa primeira escola de regeneração. É o ambiente onde temos a oportunidade de transformar antigas inimizades em amizades, velhos rancores em perdão e mágoas persistentes em compreensão e amor. É um laboratório espiritual onde alquimizamos sentimentos inferiores em virtudes superiores. Para os pais de filhos com deficiências ou doenças graves, esta compreensão traz um conforto especial. Em diversas psicografias, Chico Xavier transmitiu mensagens de espíritos que escolheram nascer com limitações físicas ou mentais para desenvolver virtudes específicas e escolheram seus pais pela capacidade de amor e dedicação que demonstraram em vidas anteriores. Em uma dessas mensagens, um jovem com paralisia cerebral escreve aos pais: "Escolhi vocês pela fortaleza espiritual que demonstraram em nossas vidas passadas. Sabia que me dariam o amor e cuidado necessários.
Minha condição não é castigo. É oportunidade para que eu desenvolva a paciência e para que vocês desenvolvam o amor incondicional. Estamos crescendo juntos nesta jornada. Outro caso comovente registrado por Chico Xavier foi o de Luciana, uma jovem com síndrome de Down, que após seu desencarne, psicografou uma mensagem explicando que havia escolhido aquela condição para desacelerar o intelecto e desenvolver o coração. Em sua mensagem, revelou que em vidas anteriores havia sido uma pessoa intelectualmente brilhante, mas emocionalmente fria, e precisava daquele desafio para equilibrar seu desenvolvimento espiritual. Essas revelações transformam completamente a perspectiva sobre condições que o mundo considera limitações. Na visão espírita, muitas vezes são escolhas conscientes para desenvolvimento específico de qualidades espirituais que o espírito precisa aprimorar. Não é maravilhoso perceber que até os maiores desafios familiares podem ser oportunidades planejadas com amor no plano espiritual? Essa visão transforma ressentimentos em gratidão, mágoas em compreensão e conflitos em oportunidades de crescimento. Mas como podemos aplicar esse conhecimento na prática para transformar nossos relacionamentos familiares hoje? Como essa visão espírita pode trazer mais harmonia e entendimento para a sua família? Vamos descobrir a seguir. Agora que entendemos como funciona o processo de escolha espiritual das famílias, é hora de refletir sobre como aplicar esse conhecimento em nossa própria vida. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: qual seria o propósito espiritual da minha família atual? O que vim aprender com meus pais, irmãos, filhos? Pense naquela pessoa da sua família que mais te desafia. Aquela que às vezes tira você do sério, que parece saber exatamente quais botões apertar para te irritar. E se essa pessoa fosse precisamente quem você escolheu para seu maior aprendizado? Que lição ela está te ajudando a desenvolver? Paciência, perdão, compaixão, aceitação? Um exercício poderoso é identificar a lição principal que você veio aprender com sua família. Para alguns, é aprender a expressar amor onde antes havia mágoa. Para outros, é desenvolver firmeza onde havia submissão. Para muitos, é simplesmente aprender a aceitar as diferenças e respeitar o caminho único de cada alma. Uma mulher me contou que, após anos de conflito com sua mãe controladora, percebeu: escolhi nascer como filha dela para aprender a estabelecer limites saudáveis e valorizar minha independência. Ela não é meu problema, é minha professora. Essa perspectiva transforma completamente nossos relacionamentos familiares. O que antes víamos como obstáculos, agora reconhecemos como oportunidades planejadas para nosso crescimento. Porém, é fundamental lembrar o que Chico Xavier sempre enfatizou. Entender o plano divino não nos exime da responsabilidade de agir com amor no presente. Conhecer as razões espirituais dos nossos desafios familiares não significa que devamos simplesmente aceitar situações tóxicas ou abusivas. Pelo contrário, nos chama a transformar esses relacionamentos com sabedoria e amor consciente. O Espiritismo nos ensina que a compreensão deve gerar ação positiva. Entender que escolhemos nossa família por razões espirituais nos dá mais responsabilidade, não menos. Somos participantes ativos desse plano divino, não meros espectadores. Como encontrar esse equilíbrio entre compreensão espiritual e ação prática? Como transformar nossos relacionamentos familiares à luz desse conhecimento? Há 3 práticas simples que podem ajudar. Primeiro, a meditação reflexiva. Reserve 5 minutos diários para visualizar cada membro da sua família envolvido em luz. Pergunte silenciosamente aos seus guias espirituais: qual é o propósito deste relacionamento? Como posso honrar nosso compromisso espiritual? As respostas muitas vezes chegam como intuições ou insights nos dias seguintes. Segundo, a leitura transformadora. Obras como Pais e Filhos e Vida e Sexo, psicografadas por Chico Xavier, oferecem orientações específicas sobre como harmonizar relações familiares à luz do conhecimento espírita. Uma leitora me disse:
Cada página parecia escrita especialmente para minha situação. Encontrei respostas que procurava há anos. Terceiro, a gratidão consciente. Ao final de cada dia, agradeça por 3 aprendizados que sua família te proporcionou, mesmo os mais desafiadores. Uma mãe que praticou isso por 30 dias me contou. Comecei agradecendo com resistência pelo comportamento rebelde do meu filho adolescente. No final do mês, percebi quanto ele estava me ensinando sobre soltar o controle e confiar no processo de cada um. Estas práticas simples têm transformado inúmeras famílias, trazendo compreensão onde antes havia conflito e paz onde antes havia turbulência. Chegamos ao fim desta jornada de descoberta sobre como os filhos escolhem seus pais antes de nascer, segundo as revelações de Chico Xavier. Relembremos os pontos principais. Os espíritos escolhem suas famílias por 3 motivos fundamentais: amor, aprendizado e resgate. Esse processo ocorre no mundo espiritual com orientação de mentores, onde visualizamos previamente os desafios e oportunidades de crescimento da próxima encarnação. Essa compreensão transforma nossa visão sobre os desafios familiares, revelando que não somos vítimas de circunstâncias aleatórias, mas participantes ativos de um plano divino de evolução. Os conflitos familiares não são punições, mas oportunidades de crescimento cuidadosamente planejadas no plano espiritual. Se você reconheceu suas próprias experiências familiares nestas revelações, ou se sentiu que precisava ouvir isso hoje, compartilhe sua reação. Escreva nos comentários "Eu compreendi agora", ou conte sua história familiar. Seu relato pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para se sentir menos sozinha em seus desafios espirituais. Lembre-se, quando você compartilha uma verdade espiritual, nunca sabe quantos corações está ajudando a curar. Às vezes, um único comentário pode ser o conforto que alguém estava buscando há anos. Se este conteúdo trouxe luz à sua jornada espiritual, considere apoiar nosso canal com um Super Thanks. Se não for possível contribuir financeiramente, compartilhar este vídeo já é uma forma poderosa de espalhar este conhecimento transformador. Cada compartilhamento é como uma semente de esperança plantada em solo fértil. E lembre-se sempre, sua família não é um acidente. É uma escolha de amor que transcende o tempo e o espaço.